Sabe quando um post parece amador usando as mesmas cores e fontes do concorrente profissional? Isso geralmente é culpa de uma coisa: a diagramação. Eu sou o Matheus Mota, designer e diretor de arte há mais de 8 anos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é diagramação e como você pode melhorar o aspecto visual das suas peças e tornar os seus layouts mais profissionais, mesmo que você esteja começando agora. Bora pro vídeo? E bora começando a nossa aula aqui, falando hoje sobre diagramação. Geralmente eu não leio muito, mas eu deixei um textinho aqui porque a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Vamos lá. Diagramação é o processo de organizar os textos, imagens e outros elementos dentro de um espaço, buscando uma composição clara, bonita e fácil de entender. Ela é uma das bases do design gráfico, especialmente em peças com muito conteúdo, como posts, e-books, apresentações, livros, revistas e sites. Aqui na parte de baixo já, comecinho da aula, eu trouxe para vocês por que a diagramação é importante. Facilita, né? Comunicação e leitura, percepção de profissionalismo e ligação direta com as vendas. Vou explicar. Aqui eu trago um paralelo de duas peças lado a lado. Ambas eu produzi. Uma foi bem no iniciozinho e uma depois de um pouco mais consolidado, já entendendo um pouco mais sobre os princípios do design, diagramação, hierarquia e tudo mais. Nessa peça da esquerda, a gente pode perceber que quase você não tem contraste entre a parte interessante ou mais importante do texto e o resto do texto ali. Você vê que tá tomando um espaço extremamente grande, né? Você não sente tanto respiro porque já tem um elemento do rosto aqui do nosso modelo e depois o texto. E aí tem o rodapé que toma bastante espaço, então você quase não tem um espaço ali de respiro em volta. Apesar de estar, entre aspas, bem alinhado, bem resolvido, você não consegue notar o que é mais importante aqui no texto de fato e o que é menos importante. Porque existe uma falta de contraste e, de certa forma, uma falta de diagramação. Ou seja, não tem hierarquia visual, não tem uma diagramação sólida para que você olhe e você entenda o que é mais importante no texto e o que é menos importante. Já nessa peça do nosso lado direito aqui, a gente consegue ver que existe uma diagramação sólida, né? Vamos lá. Tem o título, que está sempre maior, apesar disso aqui estar numa mesma paleta, entre aspas, ali, em cores ali, por exemplo, a gente pode falar que estão lado a lado. Eu nunca gravo nome técnico para isso, mas eu falei sobre isso na aula passada e vai ter um card aqui em cima, em algum lugar, falando sobre isso. A gente tem o título que está maior, o subtítulo que está um pouco menor, né? Mas na leitura de cima para baixo está funcionando. A gente tem a logo que está aqui como assinatura visual, então como ela é só a logo, a pessoa não fica tão presa nela. Geralmente ela já vai ter acompanhado a logo em peças passadas. Então a gente tem o título, o subtítulo, a gente tem um texto corrido, a gente tem uma marcação aqui de ícone de calendário, né, de até onde vão as doações, e a gente tem o telefone e o endereço, né, no caso o lugar para você conseguir fazer a troca de informações ali. A gente tem bastante espaço em branco, entre aspas, a gente tem elementos repetidos, e a gente tem a imagem central, que é o ovo da Páscoa com o elemento do CrossFit aqui dentro e o coelhinho escondido na parte de trás. Falando sobre, de fato, diagramação, vocês conseguem entender que isso está extremamente bem dividido, respeitando os princípios do design bonitinho ali, tendo no máximo ali dois tipos de alinhamento, o alinhamento central e o alinhamento aqui que está à esquerda, porém o texto está à direita. A gente tem o respiro, a gente tem repetição dos elementos, a gente tem contraste entre o texto e o fundo, né? Tá dando uma leitura agradável. A diagramação, ela é basicamente isso. É basicamente você guiar o olhar de uma forma que a pessoa consiga entender as informações sem que ela fique perdida dentro do seu layout. Isso traz muito mais profissionalismo, né? Fazendo esse paralelo da esquerda para a direita, vocês conseguem perceber a diferença, apesar de serem finalidades diferentes, né? Um é um barbeiro e o outro ali é um CT de CrossFit numa campanha de Páscoa.
a gente consegue entender o que consegue passar mais profissionalismo, porque tá melhor diagramado. Tá com hierarquia visual e tá tudo bonitinho, tá tudo ok, seguindo todos os princípios de design ali. Pelo menos os principais, que são os que eu falei numa aula passada também, que vai ter um card aqui em algum lugar, e por aí vai. Apesar das informações aqui estarem grandes, tudo tá grande, você consegue entender que não precisa ser tudo grande. Esse é um erro bem comum que as pessoas cometem. Não precisa estar tudo grande. Precisa estar bem diagramado para que cada coisa no seu devido espaço chame a atenção. Então, você não está acostumado a ver acho que é kettlebell o nome disso aqui, dentro de um ovo de Páscoa. Só de você bater o olho você já fica curioso. E aí, o seu olhar volta para a chamada, ou bate na chamada primeiro, depois vem para cá, porque são os dois elementos principais. E aí você acaba lendo, tendo a leitura corrida de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vê como tudo se encaixa de uma forma mais agradável quando está bem diagramado. Isso para mim é muito simples. E depois de um tempo, quanto mais você faz, mais feeling de fazer você tem e melhor você vai conseguir fazer. Além disso, se você trabalha com social media, tráfego pago, infoprodutos, a diagramação influencia diretamente no resultado. Se o público não entende o post, ele não clica, ele não compra, você não vende, nada funciona, né? Bom, saindo disso aqui um pouquinho, vamos passar aqui, ó. Princípios básicos na prática, que eu acabei de falar ali em cima, ó. Hierarquia visual. Hierarquia visual é a ordem de importância dos elementos dentro de um layout. Pegando essa primeira peça aqui, ó. É necessário persistir. Persistir se torna mais importante do que é necessário. Por isso, eu dou um contraste maior, seja ele em tamanho, seja ele em cor. No caso aqui tá na mesma cor, mas seja ele em tamanho, seja ele em cor. Eu dou uma importância maior, de acordo com o contraste que eu deixei ali. Alinhamento e grid. Alinhamento é o que conecta visualmente os elementos e evita aquele layout bagunçado com cada coisa num canto. Se a gente quiser voltar um pouquinho aqui, né? Vocês conseguem entender que isso aqui tá alinhado bonitinho. Uma parte é o centro e a outra parte à esquerda, porém à direita. E tem alguns elementinhos voando, que são chocolates. Só que isso não traz uma sensação de bagunça, porque tá repetidinho, não tá em cima de nenhum texto. Tá respeitando ali o espaçamento, de certa forma, entre cada elemento. Então está bem mais organizado. Espaço em branco e respiro. Ó, espaço em branco. Ó, de certa forma em branco, porque esse texto aqui, como ele está repetindo, ele fica, entre aspas, subentendido, de fato. Ó o respiro que tem em volta, ó o espaçamento que tem de uma coisa para outra, deixando muito mais interessante. Vou mostrar aqui todos logo. Gosto de fazer e mostrando. Ó, espaçamento, ó. Esse elementinho aqui, que é o isotipo da marca, que é esse elemento aqui, ó, do logo, tá aqui dentro do layout, como forma de complementação visual, e ele tá subentendido também. Aqui também ele tá basicamente, na maioria dos layouts, ele tá presente no fundo, ó. Ó, o respiro que tem. Ó, o espaçamento que tem, legal. A proporcionalidade das coisas. O contraste de tamanho aqui, cor. Tá vendo? O contraste de cor, tamanho. Mesma coisa aqui. Aqui também, ó. O que é mais importante vem... Primeiro tem o título. Depois o que é mais importante vem em amarelo e maior. E o que é menos importante, ou seja, a informação ali que precisa ser lida após a primeira informação, ou a segunda informação, ela vem branca e menor. Até faz muito sentido. E aí eu não tinha lido aqui, ó. Contraste. Contraste é a diferença entre os elementos de tamanho, cor, peso e forma. Aqui tá errado. E forma. Eu não sei se eu já li isso aqui. Espaço em branco não é espaço desperdiçado. É o que dá respiro e deixa a sua peça mais elegante e legível. Ó. Passar pertinho aqui para vocês conseguirem assistir.
Que legal. Isso aqui é uma linha visual que eu desenvolvi para um CrossFit. E vocês conseguem ver que seguindo os princípios não tem nada demais. Só que fica elegante. Faz sentido. Fica bonito e ao mesmo tempo comunica. Não tem nada demais, ó. No primeiro tem uma foto e um texto. No segundo tem uma foto e um texto. No terceiro tem são acho que kettlebells aqui 3D. Que eu peguei num banco de assets 3D. E um texto. E uma faixinha. Aqui, basicamente só tem o texto e o isotipo da marca. Aqui, imagem e texto. E aqui, o texto e 2 elementos 3D, um relógio e essa barra com os pesos aqui. Mas vê como fica, de certa forma, minimalista e extremamente elegante, porque tá seguindo uma ordem de diagramação ali e os princípios do design tão bem aplicados. Então, você consegue perceber que você vai ler sempre a palavra que está maior primeiro, de acordo com a diagramação. Geralmente você vai ler a maior palavra primeiro, ou o elemento que te chama mais atenção numa peça. Pode ser a imagem da pessoa, ou um asset 3D, um elementinho 3D ali. Então você vai acabar vendo isso primeiro. Depois você vai ler o restante das chamadas. Em ordem visual, a diagramação é sobre isso. Você coloca a ordem de importância no que você quer que seja lido primeiro, e geralmente você faz isso ou mudando a cor, ou mudando um tamanho, ou colocando um efeito específico, que eu não trouxe como exemplo aqui, que talvez para a cabeça de vocês possa ser um pouco longe demais para que vocês consigam entender isso e aplicar, então eu preferi não trazer. Mas vocês conseguem perceber que isso está muito bem inserido em cada layout, a diagramação, e você consegue ver um peso ali maior e o seu olhar vai acompanhar isso de uma forma que você vai acabar lendo aquilo ali primeiro. Aqui embaixo, ó, erros comuns. Aí eu coloquei outra peça, uma peça aqui que eu fiz no passado também, além daquela, para o mesmo cliente, inclusive. Colocar tudo centralizado, sem critério, criando uma massa de texto difícil de ler. Exatamente o que eu fiz aqui. A fonte, é a mesma fonte, tá no mesmo peso, apesar de estar num tamanho um pouco menor aqui, né? Aqui na primeira linha tá menor e aqui na segunda e terceira tá no mesmo tamanho. Você consegue ver que existe uma dificuldade de leitura, até porque essa cor aqui não favorecia tanto na época, eu não entendia muito bem. A cor não favorecia tanto o contraste. Então eu não consegui botar um contraste tão interessante aqui para que essa leitura no azul ficasse mais interessante. Para que a pessoa lesse aquilo ali como forma de prioridade mais importante do que o resto do texto. Aí tem usar muitos tipos de alinhamento e quebrar o vídeo o tempo todo. Nessa aqui eu não usei, mas seria basicamente... Deixa eu fazer um texto aqui. Botar um texto qualquer, tá? Seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu tirar daqui primeiro. Vamos lá, tem uma peça que eu tenho um título. Vou até melhorar isso aqui, para não parecer que eu sou preguiçoso, apesar de eu ser. Título. Aí a gente teria o subtítulo. E depois a gente teria o texto corrido. E depois a gente teria o CTA, que é geralmente quando você chama a pessoa para curtir, para salvar o conteúdo, para enviar para alguém, para fazer alguma ação. É call to action. Faça uma ação no caso. Você vai tomar uma ação, você vai direcionar a pessoa para que ela tenha uma ação e que ela faça aquilo ao final da leitura dela. Ou pode ser no decorrer também, ou pode ser no início. Tudo depende da ordem de prioridade da diagramação que você vai colocar. Vamos supor, tem uma peça que o título está alinhado ao centro, aí o subtítulo, ó, ele vem alinhado à esquerda e posicionado à esquerda também, porque alinhamento não é sobre posicionamento, alinhamento é alinhamento, posicionamento é posicionamento. O texto aqui, ele poderia estar alinhado, vou até pegar esse aqui, ó, para ficar melhor. Ele poderia estar alinhado assim, ó. Ele poderia estar alinhado à esquerda, porém ele poderia estar centralizado, junto do título. Isso aqui seria mais errado ainda, eu poderia dizer. Mas ele está alinhado à esquerda. E depois a gente tem um outro texto que está alinhado à direita. Você vê que já tem 3 tipos de alinhamento aqui. Eu poderia pegar o CTA também, vamos lá. Alinhar ele de forma vertical num canto ou no outro canto, para ficar mais bizarro ainda. Vê como isso aqui não tem pé nem cabeça?
Apesar de seguir uma ordem de leitura de cima para baixo, geralmente você vai ler de cima para baixo ali, você não consegue ter um profissionalismo ali, uma constância no segmento que você está lendo. Uma hora o texto está aqui, outra está ali, e numa leitura mais longeva, isso torna muito cansativo para quem está lendo, para quem está acompanhando. Quando se torna cansativo, principalmente para nós que somos brasileiros, quando isso se torna cansativo, a pessoa desiste de ler. Por quê? Por preguiça. Geralmente por preguiça, mas por conta de um erro de um profissional. Então não cometa esse erro aqui de alinhar de muitas formas diferentes. Beleza? Tem aqui também não respeitar margens, deixando elementos muito colados nas bordas. Além de deixar o elemento muito colado na borda, tô voltando aqui para poder trazer a imagem para cima de novo. Além de deixar o elemento muito alinhado na borda, ou neles mesmos, né? Um elemento alinhado na borda ou neles mesmos, que é o caso que eu fiz aqui, ó. Você vê como quase não tem espaçamento entre o rodapé e o texto? E os textos eles estão muito perto uns dos outros e muito próximos do rodapé. Você quase não tem uma margem de respiro aqui para que você consiga falar assim, caramba, a leitura tá agradável. Tá tudo junto. Isso não é profissional, isso é extremamente desagradável. E eu demorei um tempo para entender isso, para conseguir estudar sobre isso, para melhorar meu trabalho. Mas você também pode fazer. Independente de estar começando agora, ou de estar estudando, ou trabalhando há muito tempo, sempre tem como melhorar. Sempre tem como aprender novas técnicas, sempre tem como se profissionalizar ainda mais e ir mais a fundo. E aqui, falta de hierarquia. Tudo com o mesmo tamanho, peso e cor. Basicamente o que eu fiz aqui. Tá praticamente tudo com o mesmo tamanho, quase tudo com o mesmo peso e quase tudo com a mesma cor. E eu vou falar que o fato disso aqui estar basicamente sem contraste, né, porque você não tem tanto peso de leitura aqui em relação à hierarquia, você tá lendo aqui, mas o azul ele não é um azul tão claro que se destaque, nem tão escuro que fique tão apagado. Ele se torna uma leitura, eu poderia dizer, comum. E se a gente for voltar para as peças de exemplificação que eu trouxe aqui em cima, vou até pegar essa aqui de baixo, essa principal aqui. Olha como que isso tá interessante a leitura. Olha como isso tá bem diagramado, tá bem separadinho aqui. Você bate o olho e você já fica tipo planos. Planos, você já vai associar a imagem ao CrossFit ali. Seu subconsciente vai raciocinar ali. Você vai olhar para aquilo e já vai pensar, pô, planos de CrossFit. Beleza. Aí você vai ler em cima. Confira nossos planos, arraste pro lado. E tem a palavra planos ali embaixo. Você vê como tem um espaçamento aqui. Tem tem um espaço em branco, entre aspas, né? Um espaço morto que não tem nenhum elemento. Tem um espaçamento, tem o alinhamento. Todas as leituras aqui, eu posso afirmar com certeza absoluta, depois de tantos anos de trabalho, todas as leituras que tem aqui, elas estão extremamente agradáveis de você conseguir acompanhar. Não tem nada se perdendo. E até para trazer um pouco diferente aqui, eu falei ali de alinhamento à esquerda, à direita e ao centro, né? Você consegue ver, aqui eu até falhei um pouquinho, porque ó, tem uma distância aqui, tem uma distância aqui também. Você consegue perceber que aqui eu até falhei um pouquinho, talvez eu tenha esquecido de alinhar essa parte de baixo de certa forma, mas o texto, você consegue ver alinhado à esquerda, porém centralizado junto com esse elemento aqui do traço, alinhado à direita de certa forma, porém centralizado eu diria, e centralizado. Você consegue ver que tem alinhamentos diferentes, porém na mesma posição, que fazem com que você entenda, ou seu cérebro raciocine, que eles estão alinhados da mesma forma, de certa forma ali, mas ao mesmo tempo, você tem uma leitura fluida da esquerda para a direita e de cima para baixo, e dessa forma em diagonal. Ou seja, você já treinou hoje, vê como fica uma leitura fluida, apesar dos elementos estarem alinhados de uma forma diferente, porém na mesma posição. Vê como isso é curioso. É muito interessante isso aqui. Traz muito insight de como alinhar. E tem outros tipos de alinhamento, tem outros tipos de diagramação que eu poderia trazer para cada peça aqui. Porém eu fui escolhendo, eu fui mesclando.
Existe um texto que ele está acima e alinhado ao centro, abaixo e alinhado ao centro, à esquerda, à direita, porém alinhado à esquerda, né? Imagina uma linha visual aqui, ó, uma linha imaginária nesses 5 aqui, ó. Tá alinhado à esquerda, porém na posicionamento na direita, e o logo tá ao centro. E aqui tá alinhado à esquerda. E aqui tá alinhado ao centro, tá vendo? E aqui tá alinhado à esquerda, porém mais pro lado direito ali, né? A maior parte do texto. E aqui tá alinhado da forma que eu falei para vocês, de forma vertical. De certa forma, tá alinhado à esquerda, de forma vertical, mas ele tá um texto em pé. Beleza até aqui? Então a gente falou sobre isso aqui tudo, né? Tem mais um textinho que eu deixei selecionado aqui para poder ler depois. Obviamente, nem deixar passar isso. Eu tô explicando, mostrando a tela do Figma, que é um programa, entre aspas, gratuito, tem plano gratuito dele. E mais pra frente eu vou fazer algumas aulas aqui, dentro desse programa também, criando peças do zero, com finalidade de venda também, ou até finalidade de uma marca específica ali, como se eu fosse o designer da própria marca, para que isso fique mais interessante. Então eu vou fazer tipo aquela galera que posta no Instagram. O que eu faria se eu fosse o designer de marca X? Isso vai ser muito interessante, mas vai ficar para uma próxima aula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje você aprendeu o que é diagramação, por que a diagramação é importante, princípios básicos na prática, como hierarquia, alinhamento, espaço em branco e contraste, erros comuns como colocar tudo centralizado e sem critério, usar muitos tipos de alinhamento, não dar respiro, não respeitar as margens e a falta de hierarquia, tudo com o mesmo tamanho, peso e cor. Agora que você sabe que diagramação não é frescura, é o que faz o seu layout ser percebido, entendido na comunicação visual de forma profissional, eu convido você a experimentar essas dicas que eu acabei de fornecer nesse vídeo e praticar bastante. Depois me marque em alguma coisa. Meu Instagram vai estar aparecendo ali na descrição para eu poder acompanhar e poder trocar ideia com você. Tamo junto! Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a levar esse conhecimento para outras pessoas e ampliar a porta de entrada e a manutenção dos profissionais nessa área. E se você quer viver de design gráfico, ativa o sininho e continua acompanhando o canal. Te vejo no próximo vídeo. Bonzão esse vídeo, né? Pô, dá uma moral pra mim, curte e comenta. Manda pra alguém que precisa desse conhecimento. Tamo junto!